povo, eu sou a Aline, estamos na 14ª parte desse Folha por Folha ou Ministerial de William Shakespeare. Sim, esse quadro é um quadro aqui do canal, onde eu pego qualquer coisa aleatória, geralmente textos, e dou uma interpretação, né, conforme a minha experiência, conforme a minha vivência e conforme a ideia de escritora mesmo, ok? Então, vai estar em qualquer lugar aqui, no comentário fixado, na tela final, a playlist. Se perdeu algum capítulo, vai lá e assiste desde o início. Estamos falando sobre perdão? Sim, estávamos falando sobre perdão. Então, eu só vou ler os dois, né? Então, aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem de aprender a perdoar a si mesmo. E perdão não é ser bobo. Perdão não é assim, eu perdoei você e, sei lá, me esqueci de tudo, eu vou ser uma pessoa. Não. Perdoar é você aprender. Eu aprendi algo com isso, eu tenho uma experiência com isso, mas eu não vou deixar isso me abater. Eu não vou deixar isso me fazer mal. Eu vou me perdoar porque foi um período, foi um momento ali que aconteceu, errar é humano. Então, ok, eu perdoei e eu aprendi algo com aquilo. Não significa que eu vou fazer vista grossa, não significa que eu vou ignorar o que está acontecendo ao redor. Há algumas pessoas que vivem para as outras, que olham assim e falam assim, isso aqui é mais importante do que eu, essa pessoa ela merece viver mais do que eu, essa pessoa ela é mais importante. Só que o que acontece é que precisamos ter um cuidado conosco mesmo, sabe? A gente precisa sempre olhar para nós, porque essa negligência que há é como se você tivesse uma criança dentro de você mesmo, sabe? Às vezes eu falo essa analogia. E você não cuida dessa criança. Então ela vai crescer sozinha, ela vai crescer abandonada e em algum momento ali ela vai dar problema. Em algum momento ali vai acontecer alguma coisa. Da mesma forma, precisamos realmente nos olhar e perdoar nós mesmos por, às vezes, fazer essa negligência é algo realmente muito importante. Há algo muito interessante na ciência, né, na saúde, chama-se doença psicossomática. Então, assim, são doenças que é a mente que provoca, né, no corpo, para mostrar, para tipo, eu vou até pegar aqui, para não falar bobagem, tá? E já que eu tô conversando sobre isso, eu acho mó legal esse novo tempo. Peraí, somático. Isso, pronto. Eu adoro esse novo momento, porque a gente consegue verificar as coisas com tanta rapidez e informação. Então, vamos lá. Psicossomático vem da junção de duas palavras, de origem grega, psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Ou seja, doença psicossomática é aquela que tem origem na alma e no psicológico, gerando consequências também físicas no corpo. Lembrando que sempre é necessário fazer uma análise, sempre é necessário fazer uma investigação. O que está acontecendo comigo? Não é porque uma pessoa aqui do YouTube tá falando que é isso, que é, tá, gente? Então, assim, eu tô falando no modo geral, no modo macro, dando um exemplo de coisas que podem acontecer se você não se perdoar. Mas eu não tô falando que isso acontece sempre, porque, como eu sempre falo, são pessoas individuais com características únicas e o que acontece comigo não vai acontecer com você, e enfim, tá? Mas assim, é algo que a psicologia e também a parte da saúde tem em comum ali, que estudam. Então, por exemplo, alguém que tem sempre uma inflamação na garganta, não consegue falar em público ou alguma coisa do tipo, porque está sempre com a garganta inflamada. Na psicologia pode ser, né, caracterizado, né, como um medo, como a pessoa se reprimindo. Então, assim, tem várias características vacinais que o corpo lhe dá quando uma situação não está boa, quando você precisa se perdoar, quando você precisa parar e falar assim, poxa, eu fui horrível comigo mesma, eu, eu me perdoo por isso e agora eu vou buscar ter um relacionamento melhor comigo mesma.
Porque se você não governar esse barco, se você não controlar esse cavalo, vai dar problema, tá? Então, assim, por isso que ele fala que que ele fala, você aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, e algumas vezes você tem que ser perdoado por si mesmo. Como eu tinha falado no vídeo anterior, então não basta só você ser perdoado por outra pessoa, você também tem que se perdoar. E há coisas que, mesmo a pessoa se perdoando você, as consequências elas vão vir. E essas consequências, às vezes, ela ultrapassa muito o nosso compreensão, o nosso entendimento. E buscar realmente investigar, buscar nos perdoar, buscar ter um relacionamento bom conosco mesmo é importante. Isso não é ser egoísta. Isso não é ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa ruim. Não. Sempre vai ter limites e fronteiras. Então, eu tenho ali um limite, eu tenho ali uma fronteira, eu tenho algumas coisas que eu preciso cuidar. Não é ser egoísta. Ser egoísta é outra coisa. Então, provavelmente em algum texto eu vou estar explanando, né, mais sobre ser egoísta. Mas neste caso aqui não. Aprende que com a mesma severidade que julga, você será em algum momento condenado. Que é muito interessante, né? Porque a gente passa a vida, a gente observa os outros e pela nossa falta de experiência, por nossa falta do caminhar, de usar, né, os mesmos sapatos, né, de andar ali na mesma estrada, a gente olha e a gente julga as atitudes da pessoa. Aí a gente não tá vivendo, a gente não tá naquele momento, mas de fora, assim, parece tudo tão rápido, tudo tão fácil, tudo tão tranquilo. Mas vai você viver exatamente a mesma coisa que a pessoa viveu? Será que você teria os mesmos sentimentos e as mesmas emoções? Você teria a capacidade de pensar rápido, a capacidade de agir da forma que você está agindo quando você está fora do problema? Então, no Pequeno Príncipe eu fiz isso e eu vou fazer aqui novamente. Então aqui você tem algo como isso daqui, né, que você tem em primeira perspectiva, e você olha e você fala, tá, o que que é isso? Eu não entendi o que que é isso, porque tá muito próximo. Quando você muda de perspectiva, quando você observa melhor, você vê que isso aqui é o D2R2, né, do Star Wars. Você começa a entender o que está acontecendo, então é mais ou menos isso. Quando você olha de longe o problema, quando você olha de fora, de várias perspectivas, você entende o que está acontecendo. Agora, quando você olha de perto, você nunca vai saber o que é. Então, assim, é algo para se pensar. Então, assim, você julga a pessoa por alguma coisa, lá na frente, em algum momento, você também vai ser julgado e você será de algum momento condenado. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo não para que você conserte. Aqui é interessante, né? Poxa, isso aqui é uma coisa pesada. Ele fala ali que você tem que se perdoar e seguir em frente, que você tem que buscar isso. E aí ele fala que você não deve julgar as pessoas ao seu redor, porque você vai ser condenado com a mesma severidade. E aqui, complementando o texto, eu acho isso fantástico. Ele fala, aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você se conserte. Eu não vou me perdoar, eu não vou perdoar essa pessoa, porque isso, porque eu estou magoado, eu quero que a pessoa venha me pedir desculpas, eu quero que essa pessoa ela se retrate dessa forma, assim assado. Então, assim, eu tô julgando, tô condenando a pessoa. Não, porque só se ela fizer isto, ou nunca vou perdoar ela. Você está condenando a pessoa por uma atitude que ela teve em um momento em que ela não conseguiu pensar, ou as emoções, fatores, são tantas coisas relativas que estão ali em ação em um momento que você não sabe o que está acontecendo. Eu acho que é só Deus mesmo que vai conseguir julgar e determinar o que está acontecendo. E aí ele fala que ou se você não aprende que não importa quantos pedaços do coração foi partido, você para no tempo, sabe? Você perde coisas.
Porque o mundo tá ali, tá continuando, a vida continua. Ela não vai parar pra, ai, coitadinho de você, você se machucou e ficar lá o resto do mundo, o resto da humanidade parado porque você não conseguiu superar um problema, não conseguiu passar por isso. E às vezes tem coisas que você olha assim e não é tão importante, não é algo que, sabe, diante da vida, diante assim, de ter o valor mesmo, não tem, como fala, não faz sentido você continuar. Então vou parar aqui, eu fiz 10 minutos sem querer, esse vídeo vai ficar longo, vai demorar pra caramba pra carregar, mas tudo bem, né? Então eu vou parar aqui e a gente volta no próximo.